explicar, né? Eu preciso sempre explicar, melhor dizendo, esse termo, né? Porque às vezes esse termo ele pode ser mal compreendido por algumas pessoas, né? De repente achando que o pastor está beirando ali a teologia da libertação, né? A teologia da missão integral, que o pastor está com uma conversa muito estranha, né? Mas, na verdade, quando a gente fala de uma igreja missional, o intuito aqui é de fato, nós termos uma igreja que vive o evangelho em todos os seus aspectos, né? A gente vai ver mais adiante, nas próximas aulas, a gente vai ver exatamente o que é uma igreja missional nos dias atuais, né? É aquela igreja que, de fato, vive o evangelho, ela prega o evangelho onde ela está inserida, contextualizada. Não é só aquela igreja que diz, olha, pastor, a gente tem um missionário lá, a gente manda um recurso financeiro, que bom, né? Graças a Deus a gente tem lá o missionário X ou Y, que a gente manda lá dinheiro todos os meses para que ele possa pregar o evangelho para aquela tribo, né, que não conhece Jesus. Mas a igreja missional é aquela igreja envolvida também na sua comunidade. Ela está preocupada quem são as pessoas que estão ao seu redor, como ela pode servir a comunidade ao seu redor, né? Às vezes, fazendo um trabalho com crianças, ou fazendo um trabalho com adolescentes, ou fazendo algum tipo de trabalho social, mas sempre no intuito de servir a comunidade, e servir a comunidade, obviamente, também com a palavra de Deus. Não é tornar a igreja uma igreja assistencialista, né? Mas uma igreja missional, tá? Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ver se a gente consegue aqui. Pronto, está ali. Eu pedi para vocês abrirem, mas o Lucas conseguiu arrumar ali. Vamos lá, vamos ler? Mas... Isso, então nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, né? O mandato de Jesus aqui é para que nós sejamos testemunhas simultaneamente, ou seja, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. A ideia ali não é nós ganharmos primeiro aqui para depois irmos para lá, mas é fazermos isso ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então hoje nós vamos falar também sobre a igreja missional, olhando então como a morte e ressurreição de Cristo, ela traz para nós essa identidade missional, tá? Então nós vamos tentar olhar exatamente nesse sentido aí, ok? A gente pode então mencionar, né? Eu não quero gastar muito tempo com isso, né? Eu acho que ninguém aqui tem dúvida a respeito da ressurreição de Cristo, né? Morte e ressurreição de Cristo. Tem alguém que tem dúvida sobre isso? Tem alguém que tem dúvida que isso é um fato histórico, ele realmente aconteceu? Não é que Jesus ressuscitou no meu coração, viu? Isso não é a ideia que a gente defende, mas a ressurreição como um fato histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Cristo encarnou, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Isso não foi uma história, não foi um conto de fadas, não é uma parábola, mas é um fato histórico que realmente aconteceu, conforme a gente encontra nos evangelhos. Alguém tem dúvida sobre isso? Levantar uma das mãos aí para a gente orar por você. Não, né? Todo mundo está tranquilo com relação a isso, né? Ninguém tem dúvida a respeito dessas questões aí. Ok. Então, dentro disso, eu gostaria de apontar aqui 3 problemas que a cruz e a igreja enfrentam com relação a este tema, tá? Eu não vou me prolongar muito nisso daí, mas eu quero que a gente entenda essas questões quando a gente olha para a cruz de Cristo e como muitas vezes nós enxergamos ou nós interpretamos a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a gente nunca nem parou para pensar a respeito disso, né? Então é exatamente por isso que eu gostaria de mencionar aquilo aí que eu estou chamando desses 3 problemas, ou esses 3 dilemas que nós encontramos aí, tá? Então, primeiramente, algumas pessoas pensam assim, a cruz de Cristo é apenas um símbolo de salvação individual. Então o indivíduo olha para a cruz, ele fala então que a cruz aponta para ele exatamente para um relacionamento pessoal com Deus,
E a cruz, então, resolve essa questão desse relacionamento, porque a cruz de Cristo, então, ela perdoa os nossos pecados. Então, eu posso ter essa comunhão com Deus. Então, tem gente que pensa na perspectiva da cruz, da morte e ressurreição de Cristo, apenas numa perspectiva pessoal, minha. Né? Então, a cruz de Cristo resolve um problema meu, de relacionamento meu com Deus, e ponto final. Então, o resto não me interessa muito. O que interessa, de fato, é que o meu relacionamento com Deus é restabelecido pela cruz de Cristo, ok? Ok, isso está correto, não estou dizendo que isso está errado. Eu não estou falando que a Bíblia não menciona esse fato, né? De que o nosso relacionamento com Deus, ele é restabelecido a partir da cruz de Cristo, tá? Mas não para somente aí. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Outras pessoas pensam também que os benefícios da cruz de Cristo, eles são apenas aplicados ao indivíduo e não à comunidade, tá? Então nós reduzimos exatamente a experiência da cruz de Cristo somente ao âmbito pessoal, particular. A gente às vezes não pensa, por exemplo, que a cruz de Cristo é o que nos une. Né? É o que de fato dá razão de ser a igreja. A igreja não é unida pelas suas preferências pessoais. A igreja não é unida simplesmente por pessoas que suportam umas às outras, né? Entendo que suportam exatamente naquele sentido, né? De que eu estou na igreja porque não tem outra opção, né? Então eu tenho que ficar aqui. A igreja não é sustentada exatamente por aquilo que nós fazemos, mas a união da igreja, da comunidade cristã, ela se dá por meio da cruz de Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios capítulo 2, que por causa da cruz de Cristo, a parede de separação, então, ela foi tirada, ela foi eliminada. O muro, então, que separava, ele foi desfeito. Então, a razão de nós estarmos aqui hoje pela manhã, ou a razão que une a igreja, é a cruz. Não é a nossa preferência pessoal. Não são os nossos desejos pessoais, não são os nossos anseios particulares, não é o nosso desejo pessoal que traz união à igreja. O que une, de fato, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a cruz. Né? É isso, então, que muitas vezes causa um certo problema. Tá? Então, dentro disso, eu quero citar aqui um autor chamado René Padilha, né? Eu sei que algumas pessoas podem ter alguma resistência com ele, mas ele cita algo muito interessante aqui. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: o cristianismo ocidental concentrou-se na salvação da alma individual, desconsiderando frequentemente o propósito de Deus em criar uma nova humanidade através do amor sacrificial e da justiça em favor dos pobres. Nas teorias clássicas sobre a expiação, a obra de Cristo não tem relação com a intenção de Deus em criar uma nova comunidade. Então, o que o René Padilha está dizendo? Que muitas vezes a igreja ocidental, ela olha a cruz de Cristo apenas do ponto de vista pessoal, particular, individual. A gente nunca pensa que, através da cruz de Cristo, Deus está fazendo uma nova comunidade, um novo povo, uma nova humanidade que faz parte, então, todos nós, né? Então, todos nós estamos envolvidos nessa nova comunidade que o Senhor Jesus Cristo está organizando. Então, preste atenção, irmãos. Resumindo tudo isso que eu falei, a cruz de Cristo tem a ver com o fato de que Deus salvou um povo. Ele salvou você de maneira individual, mas Ele salvou eu e você para que nós fizéssemos parte de um povo, de um grupo, de pessoas, então, que são salvas pelo mesmo motivo que é a cruz de Cristo. Então, a vida cristã não é algo isolado. Então, aquela história que a gente às vezes pensa, né? Não, o que importa é a minha relação com Deus e o resto eu não me importo nada. A igreja pode estar se acabando, mas o que é importante é a minha relação com Cristo e ponto final. Isso não é verdade segundo o Novo Testamento. O verdadeiro cristão, ele não se importa apenas consigo mesmo, mas ele também se importa com a comunidade de Cristo. Ele se importa com a igreja, porque a igreja, sendo afetada, certamente afeta ele também, porque ele faz parte desse corpo. Então, essa é a questão
que muitas vezes causa problemas na nossa interpretação sobre a cruz de Cristo, tá? Uma outra coisa, então, que muitas vezes nós olhamos para a cruz de Cristo, né, e nós vivemos esse dilema, é que nós damos ênfase na remoção da culpa em detrimento do poder transformador da cruz de Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que muitas vezes nós olhamos para a cruz de Cristo e nós simplesmente dizemos que bom que Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Ponto. Nós nunca pensamos que a cruz de Cristo, ela também nos transforma. Ela também muda o nosso coração. Então veja bem, muitas vezes o cristão, ele vive da seguinte maneira. Ele vive uma vida como se ele de fato não fosse um cristão, mas muitas vezes quando você questiona esse cristão a respeito do seu comportamento, ele diz o quê? Ah, mas a graça de Deus me perdoa. Ah, o sacrifício de Cristo, então, purifica os meus pecados. O sangue de Jesus, então, ele purifica, ele perdoa os meus pecados. Mas geralmente ele não fala do poder transformador da cruz. Ele não fala que a cruz libertou esse indivíduo, então, dos seus pecados e que ele precisa, então, viver essa nova vida, ok? Então, dentro disso, eu quero passar adiante, quero, então, colocar diante dos irmãos 3 perguntas, né, que eu gostaria de mencionar. Primeira, como posso, então, como indivíduo, ser perdoado e obter a vida eterna, mesmo sendo merecedor do castigo? Se alguém perguntasse isso para você, qual seria a resposta que você daria? Qual resposta você daria? Como eu posso, como indivíduo, ser perdoado e obter a vida eterna, mesmo sendo merecedor do castigo? Qual seria a sua resposta? Fala, Júnior. Eu descobri hoje de manhã que ele é atleta master. Vai lá, Júnior. Ok, então veja que a pergunta dele, ele está dizendo, eu aceitei a Cristo. Individual, né? Foi aquilo que eu acabei de falar. Está vendo como é que muitas vezes nós não compreendemos? Mas é isso mesmo, Júnior, a intenção é essa. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Uma outra resposta. Sim, desculpa. Aham. Isso. É, exatamente. Aham. Sim. Aham. Ok, nós vamos chegar lá, tá? Outra resposta. O que você diria para a pessoa que perguntasse isso para você? O rapaz está dizendo que você é merecedor do céu, você foi perdoado, mas na verdade você merece castigo. O que você responderia para essa pessoa? Isso. Você quase acertou aqui a minha resposta. A minha resposta é essa aqui. Geralmente o que nós respondemos é isso. Jesus morreu no meu lugar. É essa a resposta que a gente dá. Geralmente é isso, não é? Ou alguém dá outra resposta? Mais ou menos isso aí, né? Quando alguém pergunta a respeito disso, nós então falamos, Jesus então morreu no meu lugar. Então, mais uma vez, voltamos àquilo que eu acabei de mencionar. A nossa resposta é uma resposta
individualista. Ok, não tem problema com isso. Mas veja que nós sempre apontamos para aquilo que Cristo fez por mim, sem muitas vezes mencionar o que Cristo fez pelo seu povo. Tá? Esse é o ponto que nós vamos chegar daqui a pouco. Uma segunda resposta: como Deus pode restaurar toda a criação e livrar o homem da corrupção do pecado? O que você responderia então nessa pergunta? Como Deus pode restaurar toda a criação e Ele pode então livrar o homem da corrupção do pecado? Veja que a pergunta é um pouquinho diferente. Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Sim, diga, Renata. Ok. Ok. Outra resposta. Veja que a Renata deu uma resposta um pouquinho diferente, né? Lá nós falamos, Jesus morreu pelos meus pecados. Aqui a gente está dizendo, Jesus pagou um preço. Veja que a pergunta é um pouco diferente, a gente está dando uma resposta diferente. Está vendo que a gente está tentando aqui, eu não sei se os irmãos estão acompanhando comigo, mas a gente está dando respostas diferentes e a gente vai chegar já já naquilo que eu quero dizer. Mas veja que a resposta foi um pouquinho diferente. A gente já falou de algo que Cristo fez para eliminar o poder do pecado sobre um indivíduo, né? Obviamente a pergunta foi diferente, a resposta que a gente está dando é diferente. Vamos pensar então na terceira pergunta. Como Deus então pode criar uma nova comunidade que já desfruta do reino vindouro? Como é que a gente pode então dar essa resposta? Fala, Júnior. Não, vamos para a terceira, senão a gente não ganha tempo. Responde a terceira ou deixo? Alguém está na terceira? Vamos lá. O que você responderia? Como Deus pode criar uma nova comunidade para que essa comunidade então desfrute do reino vindouro? Vocês não tomaram café hoje não, gente? Hã? Tomou não, Peterson? Nem um bolinho? Fala, Rodrigo. Ok. Aham. Ok. A expressão reino não te traz assim uma outra perspectiva? O que é o reino de Deus? O que tem que acontecer para que o reino de Deus seja implementado? Só isso? Não tem que destruir outro reino? Isso, ok, beleza, tá? Então veja, quando a gente olha então para esses textos, presta atenção qual é a minha ideia aqui. Quando a gente olha para essas perguntas, geralmente a gente tem respostas diferentes a depender então da pergunta que nós lançamos, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, da salvação, por que nós podemos desfrutar da salvação? Geralmente nós respondemos assim: porque Jesus morreu pelos meus pecados. Como é que o reino de Deus pode ser estabelecido? Geralmente a gente coloca, porque o reino de Deus destrói o reino das trevas. O reino de Deus, então, ele aniquila o poder dos inimigos de Deus. Mas veja 3 textos que eu quero mencionar aqui para os irmãos, para que a gente entenda aquilo que eu quero dizer, para que nós possamos observar como a Bíblia descreve exatamente essas 3 coisas que nós muitas vezes nos embananamos, né? Ou nós muitas vezes criamos um certo dilema, mas a Bíblia descreve essas 3 coisas como se fosse uma coisa só, mas de maneira diferente. Veja o primeiro texto, que é Romanos capítulo 6, os versos de 1 a 14. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas eu queria que você abrisse lá para nós acompanharmos a leitura desse texto da Escritura. Romanos capítulo 6, os versos 1 a 14. O texto diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que somos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para os pecados, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, presta atenção no que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6. Ele compara, então, o pecado como um rei. Ele diz, não reine sobre vós, o pecado não domine sobre vocês, que o pecado, então, não exerça uma influência tal na vida de vocês, que vocês sejam dirigidos pelo pecado. E a razão pela qual o pecado não tem domínio sobre nós, ou ele não reina sobre nós, Paulo vai dizer no início do capítulo 6. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Quando Cristo, então, morreu, nós morremos juntamente com Ele, porque Ele é o nosso representante. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos juntamente com Ele para uma nova vida. Então preste atenção, irmãos. A salvação não é simplesmente Jesus morreu pelos nossos pecados. A salvação, então, está relacionada a essa união que nós temos com Cristo, de tal modo que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. E quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, adivinha? Nós ressuscitamos juntamente com Ele. É isso que Paulo está dizendo. O crente agora pode viver uma nova vida, exatamente porque a vida que ele tem é uma vida que ele tem com Cristo, baseada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é simplesmente Jesus perdoou os meus pecados, mas é uma vida transformada. Uma vida da qual ela não está baseada nos meus desejos carnais, embora eles existam, não está baseada nas minhas inclinações para o pecado, embora elas ainda existam, mas está baseada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é interessante aqui, não é? Porque Paulo está dizendo que agora nós estamos mortos em relação ao pecado. Lembra que antes de nós estarmos com Cristo, nós estávamos mortos com relação a Deus? Ou seja, nós não podíamos responder a Deus porque nós estávamos mortos? Então não adiantava a gente ouvir as coisas de Deus, porque o morto não ouve absolutamente nada. Agora aqui Paulo está dizendo que nós estamos mortos com relação ao pecado. Ou seja, quando o pecado clama, quando o pecado diz o que nós devemos fazer, nós estamos mortos, somos surdos ao pecado. Embora a gente fale assim, pastor, mas isso é complicado, né? Porque o pecado é tentador. Sim, certamente o pecado é tentador, mas o que Paulo está dizendo aqui é que agora, pela graça de Deus, nós temos o poder de dizer não ao pecado. Por quê? Porque nós estamos mortos em relação ao pecado. Então não é um pecado que determina se você vai de fato atender ou não, mas é pela graça e pelo poder da ressurreição de Cristo que nós fomos salvos. Por isso ele vai dizer, não reine sobre vocês o pecado, que o pecado não tenha domínio sobre vós. Então quando o crente diz assim, pastor, eu fiz porque a tentação foi muito grande, eu não pude resistir. Em Romanos 6, ele está dizendo,
Você está morto com relação ao pecado. Veja, irmãos, eu não estou aqui minimizando, não estou dizendo que não existe tentações. Não estou dizendo isso, porque de repente alguém vai dizer assim, o pastor está dizendo que ele não é tentado a nada, né? Não, nós somos tentados constantemente em vários aspectos da nossa vida. Mas aqui Paulo, então, nos diz que pela graça e pelo poder da ressurreição, nós podemos dizer não ao pecado. Então vejam, irmãos, que a salvação, mais uma vez eu quero mencionar, ela não diz simplesmente Jesus morreu pelos meus pecados. Mas a salvação tem a ver com a nossa transformação por meio da morte e ressurreição do nosso Redentor. O segundo texto que eu quero mencionar aqui com vocês é o texto, então, de Colossenses, capítulo 2, os versos 14 e 15. Se você puder abrir lá também, por gentileza, ou digitar aí no seu celular, que às vezes também tem gente que já olha no celular. Colossenses 2, os versos 14 e 15. Aqui o apóstolo Paulo também, ele fala a respeito da obra de Cristo. Deixa eu abrir aqui também, porque eu só separei os versos 2, só o 14 e o 15. Deixa eu olhar um pouquinho aqui mais adiante. Só um minutinho, tá, irmãos, que a gente chega lá. No verso 13, eu vou ler o verso 13 ao 15. Paulo vai dizer assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele já tinha falado sobre isso lá em Efésios capítulo 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja como é que Paulo então descreve a nossa salvação aqui. Ele menciona então desse escrito de dívida. A ideia aqui, irmãos, do texto é exatamente essa, né? Os mais experientes, eu ia falar os mais antigos, né? Mas os mais experientes, né? Lembram da famosa nota promissória, né? Lembra que o indivíduo, então, tinha uma nota promissória e ele então ali colocava o nome dele, dizia, olha, você está devendo tanto, e se passado aquele período, né, você poderia entrar com a nota promissória diretamente na justiça, já executando a dívida, né? Você não precisava nem questionar a dívida, você já entrava direto, já mandando executar o pagamento daquela dívida. A ideia aqui é mais ou menos essa. O que Paulo está dizendo é que existia um escrito de dívida contra nós. Existia uma nota promissória que você e eu assinamos. E nessa nota promissória, dizia que eu e você tínhamos uma dívida impagável. Ou seja, nós estávamos prontos para sermos executados pela justiça de Deus. Então, era inescapável. Você e eu não podíamos pagar por essa dívida. Então, veja que Paulo, então, descreve o perdão dos nossos pecados como esse escrito de dívida. E ele está dizendo, então, o que Cristo fez com esse escrito? Ele diz, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, Jesus deu um jeito nisso para nós. Ele perdoou esse escrito de dívida. Ele colocou isso, então, na cruz do Calvário. Então, eu e você não temos nenhuma dívida para com Deus, porque essa dívida foi paga. Então, veja aí que a nossa salvação tem a ver com pagamento. Tem a ver com uma compra que Deus fez em nosso favor. Ou seja, Jesus não só perdoou os nossos pecados, como nós muitas vezes colocamos, mas Ele pagou um preço por nós. Então, deixa eu te dar uma boa notícia, né? Você não é dono do seu nariz. Você não é dono de você mesmo. Você e eu não mandamos na nossa vida. Nós temos um dono, um Senhor.
alguém que comprou para si a nossa vida. Embora a gente não valesse muita coisa, né? Mas ele resolveu pagar em nosso favor. Então, nós não somos donos de nós mesmos, né? Você não pode dizer assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Não, você tem um dono, você tem um senhor, alguém que comprou você. Essa é a ideia, né? De pagamento de preço. Que Cristo fez em nosso favor, tá? Uma outra questão também que o apóstolo Paulo menciona aqui, que é interessante, ele diz no verso de número 15, que a nossa salvação também tem a ver com isso, despojando os principados e a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja bem, né? Paulo está relacionando o perdão das nossas dívidas, o perdão desse escrito de dívida, ele está relacionando exatamente com o fato de que Cristo despojou os principados e potestades na cruz do Calvário. E é interessante aqui no verso de número 15, né, esse verbo que aparece despojando, né, lá no grego ele aparece na voz média, que a gente chama, né, ou seja, a voz média ela indica que ao mesmo tempo que o indivíduo está fazendo a ação, ele também está sofrendo a ação. Então, despojando aqui, nós poderíamos dizer que ao mesmo tempo em que Jesus estava despojando os principados e potestades na cruz, ele também estava despojando de si mesmo. Então, naquela ocasião da morte na cruz, houve, na verdade, duas mortes. A morte dos principados e potestades e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas somente um deles ressuscitou dentre os mortos. É interessante, depois você pode procurar lá em Apocalipse, né? Você vai ver que, salvo engano, a segunda besta, ela vai fazer o mesmo sinal. Ela vai dizer que ela foi ferida, mas ela vai ficar bem, ela vai ressuscitar, né? Essa ideia de que ela foi ferida em algum momento, em alguma ocasião, só que ela está prometendo aos seus seguidores de que ela vai ficar bem e vai dar tudo certo, né? Tentando imitar a própria ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, notem aqui, irmãos, que Colossenses capítulo 2, os versos 14 e 15, quando fala da nossa salvação, fala de pagamento de preço e fala também de despojamento dos principados e das potestades. Ou seja, Cristo não só perdoou os nossos pecados, mas Ele lutou contra os principados e potestades para nos libertar, então, da nossa escravidão espiritual. Ok? Vamos lá. Terceiro texto, então, que eu quero ler com os irmãos, eu até esqueci de anotar ali, mas é o texto de Hebreus, capítulo 2, os versos 14 a 18. E eu preciso correr. Hebreus, capítulo 2, os versos 14 a 18. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele, ou seja, Cristo, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo. Hebreus está dizendo, Satanás tinha poder sobre a morte. Qual era esse poder? E livrasse todos que pelo pavor da morte estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois Cristo, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Os versos 14 e 15, novamente aqui, eles mostram para nós um outro aspecto da nossa salvação. A salvação, então, não foi apenas um perdão dos nossos pecados, mas foi a libertação do nosso pavor da morte. E esse pavor da morte, quem causava esse pavor da morte em nós? O autor de Hebreus vai dizer, o diabo. O capiroto mesmo lá, o tinhoso. Né? Era ele que causava esse pavor na morte naqueles que eram semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando Cristo se tornou semelhante
a nós, ele destruiu então esse pavor da morte. Por quê? Porque ele, como homem, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Por isso Paulo vai dizer que ele venceu a morte. E por que a gente não tem medo da morte agora? Porque a gente sabe que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A gente não tem pavor da morte. A gente sabe que a gente vai morrer, mas isso não vai causar um temor, um medo, não vai deixar a gente apavorado porque chegou o dia da nossa morte, né? Por isso que quando a gente vai fazer o sepultamento de um crente, né, a gente canta, a gente louva a Deus, embora seja um momento de tristeza, né? A gente reconhece que é um momento de uma perda importante, mas a gente não fica ali pensando, meu Deus, e agora? Fulano de tal morreu, né? Coitado, né? Oh, que pena. Não, a gente fica contente de uma certa maneira em dizer, puxa vida, graças a Deus, fulano de tal, né? Ele agora está com o Senhor Jesus. Então a gente não tem mais medo da morte. Então veja que a salvação, irmãos, não é só o perdão dos pecados, mas é libertação do poder, do pavor da morte. Então, ser salvo também tem esse aspecto, tá? E talvez, então, o texto, né, que nós conhecemos bem, que define tudo isso que eu acabei de falar, é o texto lá de Gênesis 3,15. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então preste atenção, irmãos, que a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela inclui todos esses aspectos e outros mais que eu acabei de mencionar. Perdão dos pecados, a redenção do nosso corpo, a compra, então, que nós tivemos, né? Nós fomos pagos por um alto preço, a destruição do pavor da morte, a destruição do reino de Satanás, né? O cancelamento da dívida que era contra nós. Tudo isso, então, implica dizer que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. O que eu estou querendo dizer? A gente vai chegar daqui a pouco lá. A morte de Cristo e a sua ressurreição, ela não tem apenas um aspecto pessoal, particular. Embora a gente possa mencionar que Cristo morreu por mim, mas Cristo morreu e ressuscitou para renovar, para restaurar todas as coisas, para criar um povo chamado de seu, para criar um povo, então, que pudesse viver em comunidade. Ou seja, a morte de Cristo inclui todo o cosmos que o Senhor Jesus Cristo, então, vai restaurar. Tem a ver, então, com a derrota do poder do mal. Os dias de Satanás estão contados, como diz lá em Apocalipse, né? Ele foi expulso, então, da presença de Deus no céu. E nós, então, participamos de tudo isso que eu acabei de mencionar, tá? Então, dentro desse aspecto, eu já mencionei algumas questões, né? Então, quando a gente pensa na cruz de Cristo e também na igreja missional, a gente pode fazer algumas afirmações. A primeira delas, então, como eu já mencionei, que a cruz de Cristo, então, ela aponta para a restauração cósmica, escatológica. Ou seja, a cruz de Cristo, ela não tem a ver somente comigo, pessoalmente, mas ela tem a ver com aquilo que Deus quer fazer no mundo. No que diz respeito às nações, aos povos, a toda a criação. Então veja que a cruz de Cristo, ela não é aplicada somente ao meu contexto pessoal, do perdão dos meus pecados, mas aquilo que de fato ela significa. Ela significa a restauração de todas as coisas. E a igreja missional precisa participar, precisa entender e participar disso. Então a fé cristã, irmãos, ela não é uma decisão pessoal. Não é uma coisa minha e o resto que eu não me importo, né? O resto que deixo para lá. Não, quando eu participo da comunidade de Cristo, e eu entendo, então, os aspectos da morte e ressurreição de Cristo, eu estou envolvido nessa missão. Eu estou envolvido em tudo aquilo que corresponde à cruz do Senhor Jesus Cristo. E não somente no perdão dos meus pecados. É muito mais que isso. É isso também. Mas é muito mais do que simplesmente dizer que Deus perdoou os meus pecados, tá? Além disso, então, a cruz de Cristo, como eu já mencionei anteriormente, ela cria uma comunidade, e essa comunidade, então, ela participa, então, da vitória de toda a criação, da culpa do pecado e também do poder do pecado. Ou seja, a vida cristã, ela não é uma vida cristã isolada, mas é uma vida cristã em comunidade. E esta comunidade chamada igreja,
ela participa então de todos esses benefícios da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente fala sobre a união entre os irmãos, o amor entre os irmãos, de uma comunidade santa, de uma comunidade de pessoas transformadas por Cristo. Não é que nós somos perfeitos, não é que a gente está batendo asa, quase virando um anjo, mas também nós não podemos viver aquém dessas verdades que Deus estabeleceu para nós, de sermos uma comunidade da qual nós podemos desfrutar do poder da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falando de maneira bem popular, né? O crente não é um bicho xoxo. Não é um indivíduo que vive para baixo. A igreja não é um lugar onde ele vem aqui, sei lá, descarregar a sua consciência, né? A igreja não é um lugar que você vem aqui para ver a pessoa que você gosta. A igreja não é um lugar onde você, sei lá, você queria ter ido em outro lugar, você acabou vindo para cá, né? A igreja não é um lugar onde você vem bater um ponto ou dar satisfação para o pastor, porque você veio para a igreja. Não, a igreja é a comunidade onde eu desfruto, juntamente com os meus irmãos, do poder da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde eu aprendo sobre o amor, onde eu aprendo sobre a graça de Deus, onde eu aprendo sobre a santidade, onde eu aprendo sobre como eu devo ser um cristão verdadeiramente. Então a igreja não é simplesmente uma reunião social. Ela aponta exatamente para a cruz de Cristo, porque é a cruz de Cristo que nos une. Se nós tirarmos a cruz de Cristo, irmãos, do centro da nossa vida, é melhor a gente fazer outra coisa. Vamos vender balinha, sei lá. Vamos vender din-din no farol, água no farol. Vamos cuidar da nossa vida, né? Mas se de fato a cruz de Cristo ela está no centro da vida cristã e no centro da igreja, nós somos chamados, então, a participar daquilo que, de fato, a cruz de Cristo significa como comunidade do Senhor Jesus Cristo, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a cruz de Cristo, então, nos chama ao arrependimento e à fé. Veja, então, que Jesus, ele mesmo vai dizer lá em João 12:32, e quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, a cruz de Cristo aponta para essa necessidade de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Então não é simplesmente dizer, os seus pecados estão perdoados. Você precisa arrepender-se, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cruz aponta para essa transformação que eu mencionei agora há pouco, tá? Então, dentro disso, irmãos, é interessante nós falarmos, né? Ali falhou um pouquinho, mas eu vou dizer, a ressurreição de Cristo, então, ela dá início à era vindoura. Olha que coisa interessante, alguns textos que a Escritura traz para nós, né? Veja que, primeiramente, a cruz de Cristo, então, vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Lá em Romanos 8:29, diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos não quer dizer que Jesus seja o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Não diz respeito apenas a um fato histórico, porque antes de Jesus outros haviam ressuscitado. O próprio Lázaro havia sido ressuscitado dentre os mortos. Então, nesse sentido, Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Mas primogênito dentre os mortos, preste atenção, diz respeito não só a um fato histórico, mas também diz a uma qualidade de vida. Ele é o primogênito deste tipo de ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos desta maneira gloriosa. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos. A Bíblia está dizendo então para nós que nós vamos ressuscitar da mesma maneira como Cristo ressuscitou, e os irmãos entendam aqui que existe obviamente uma diferença, porque nós não teremos a mesma glória de Cristo, né? Nós não seremos Deus como Ele é, mas nós vamos ressuscitar dentre os mortos do mesmo modo que Cristo ressuscitou, de maneira gloriosa. Por quê? Porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou nesta qualidade. Então, como é que eu sei que eu vou ressuscitar dentre os mortos?
Porque Cristo ressuscitou primeiro. E todos aqueles que acompanham o Senhor Jesus Cristo serão ressuscitados também assim. Então o que Jesus fez? Ele inaugurou um novo tipo de vida. Uma vida baseada na sua ressurreição. Segunda coisa que a Bíblia vai descrever para nós é que Cristo então é as primícias. Veja lá 1 Coríntios capítulo 15, os versos 20 e 22. Diz assim: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja então que Paulo usa essa ideia da colheita, né? Ele diz, Cristo é as primícias dos que dormem. Esse conceito de primícias é interessante, né? Então, o judeu, né, ele vivia numa cultura de agricultura, né, de plantação. Então, ele queria vender a sua plantação, ele tirava aquilo que é chamado, então, de primícias. Né? Lembra que tinha uma oferta que era para isso. Né? Então, você tirava os primeiros frutos, né? Pensa lá na sua plantação de jabuticaba, pensa lá na sua plantação de morango, pensa lá na sua plantação de soja. Então, quando começa a dar aqueles primeiros frutos, o que o indivíduo fazia? Ele colhia aqueles primeiros frutos, ele levava, então, no comprador, no mercado, naquela pessoa, então, que queria comprar aquele produto, né? E ele dizia, olha, eu vou colher aqui, daqui uns meses eu vou colher soja. Veja aqui os primeiros frutos dessa colheita de soja. Então levava aquela amostra, né, bonita, aquela coisa bela, né? Então o comprador ficava assim, puxa vida, então se ele está colhendo os primeiros frutos, já está colhendo desse jeito, imagina os que virão. Né? Imagina os demais. Então era a garantia, vamos dizer assim, de que aquele indivíduo teria uma boa colheita. Aqui Paulo então usa essa figura para dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. Então ele é os primeiros frutos. O primeiro fruto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele é a garantia de que nós vamos ressuscitar da mesma maneira, de que nós seremos colhidos nesse sentido, né? Nós seremos colhidos na mesma categoria de como Cristo ressuscitou dentre os mortos, tá? Além disso, então, nós vamos encontrar lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, falando então exatamente isso, que Cristo dá início a essa nova ressurreição. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, novamente, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, o que Colossenses está dizendo aqui para nós, irmãos? A ressurreição de Cristo, ela deu início a uma nova era. Não a nova era como a gente conhece, tá? Mas no novo estilo de vida. Uma vida baseada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, então, que entende isso, o crente que de fato entende isso, ele vive não mais sobre o poder da morte, ele não vive mais atemorizado pelo poder da morte, ele não vive mais escravizado pelo pecado, mas ele vive a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma nova vida, ele tem uma nova mente, ele tem uma nova perspectiva a respeito das coisas. E a comunidade, a igreja que entende a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela entende então do papel que ela precisa ter como uma igreja missional, de anunciar estas verdades a outras pessoas. Tá? Calvino, então, comentando a 1 Coríntios, ele diz assim, porquanto na ressurreição há uma restauração de todas as coisas, e desta maneira o começo da segunda e nova criação, pois a primeira se fez em pedaços na ruína do primeiro homem. Ele é chamado primogênito dos mortos, não meramente porque fosse o primeiro a ressuscitar, mas porque também restaurou a vida a outros, como em outro lugar é chamado as primícias do que dormem.
Então veja o que Calvino está dizendo aqui para nós, irmãos. Calvino está dizendo que a partir do momento em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele garantiu, a partir da sua ressurreição, a renovação de todas as coisas. Então, se nós cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é apenas um fato histórico, teológico, da qual nós colocamos a nossa confiança, mas é algo que de fato se baseia a nossa nova vida. Então, eu não fico lá, cabisbaixo, vivendo no pecado, abusando da graça de Deus. Eu não fico lá em cima do muro, meio lá, meio cá, se eu não sei se eu vou, se eu fico, né? E isso não é uma música, tá, gente? Eu não sei se eu fico para lá, se eu fico para cá. Eu não sei se eu sou crente, se eu não sou crente. Eu não sei se eu ajudo na igreja, se eu não ajudo. Eu não sei, eu estou tão confuso. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela nos garante essa nova vida. Uma vida baseada, então, na renovação que Cristo está fazendo em nossas vidas em particular, na vida da igreja num aspecto maior, mas certamente o que Cristo está fazendo em todo o cosmos. Ou seja, Ele vai restaurar todas as coisas à maneira como Deus havia criado desde o início. E é bonito quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 15, né? Quando Cristo fizer todas essas coisas, Ele vai devolver, Ele vai entregar o reino a Deus e Pai, e Ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que Ele seja tudo sobre todos. Então é isso que nós vivemos a cada dia nas nossas vidas. O que isso então, ali falhou também, mas eu vou ler, tá? O que isso então tem a ver? O que a ressurreição de Cristo, então, tem a ver com a igreja missional? Algumas coisas, então, eu gostaria de mencionar aqui para os irmãos. Vamos ver se vai aparecer ali. A primeira delas, então, é que a igreja missional é enviada sobre a autoridade de Cristo. Lembra que foi isso que ele disse após a sua ressurreição? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É isso que a igreja missional faz. Ela vai enviada na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não é um conselho, não é uma recomendação, não é um pedido. Jesus não está dizendo, faça-me o favor, se vocês acharem por bem, se der, se tiver espaço na vida de vocês, se couber na agenda de vocês, isso daí vocês, por favor, não se esqueçam. Ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada. Então, o envio da igreja missional é baseado na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não é porque o pastor está mandando, não é porque o conselho decidiu fazer isso, não é porque a igreja presbiteriana resolveu fazer isso. Não, a autoridade vem de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja missional, ela é enviada para fazer discípulos e proclamar o perdão às nações. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a igreja vai, baseada na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Então, a igreja missional, ela está envolvida na missão exatamente por causa da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Além disso, então, a igreja missional, ela está na missão a todas as nações. É o que está lá em Mateus 28, 19, né? Ele está dizendo exatamente isso, fazer discípulos de todas as nações, todos os povos. Não é aquilo que a gente escolhe, não é para a gente que a gente acha que tem que fazer. Não é aquilo que os nossos olhos veem. A gente não faz essa discriminação a partir da gente achar ou não que aquele indivíduo deve ser ou não discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos enviados a todas as nações. É isso que Jesus está dizendo, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja missional, ela é a comunidade escatológica, ou seja, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, é a promessa lá de Isaías 42, 6. Então, preste atenção, irmãos. O que eu estou querendo dizer com esse último ponto, com esse ponto, vai ainda ter mais dois aqui. Mas veja,
A igreja, então, ela é aquilo que anuncia aquilo que vai acontecer. O crente é aquele profeta da última hora, tá? É aquele indivíduo que está o tempo todo dizendo, arrependa-se, Jesus está voltando. A igreja precisa dizer, volte-se para Deus, creia no Evangelho do Senhor Jesus, creia na morte e ressurreição do Senhor, entregue a sua vida a Cristo. É esse o sentido escatológico, do anúncio que as coisas estão próximas, que o reino de Deus chegou e que breve o Senhor Jesus voltará. Então, a igreja é este arauto escatológico no sentido de chamar as nações ao arrependimento, para que elas creiam em Cristo o mais rápido possível, porque a volta de Jesus está às portas. Então, a gente não está aqui, irmãos, pensando assim, Jesus está demorando, né? Sei lá, vamos fazer outra coisa. Vamos curtir a vida primeiro, depois a gente pensa nesse negócio de falar de Jesus para o povo, né? Vamos aproveitar a vida. Jesus está demorando tanto, né? Desde a minha infância eu já ouvi falar desse negócio que Jesus ia voltar e até agora nada. Não, vamos aproveitar, sei lá, né? Vamos fazer uma coisa melhor, mais proveitosa, né? Veja, a igreja ela anuncia o tempo inteiro que o Senhor Jesus está às portas. Ela é essa luz para as nações em que ela está de fato anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Além disso, mais duas rápidas afirmações, né? A igreja missional, ela então realiza a missão com base então na ressurreição de Jesus e no dom do Espírito. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 4, 7 a 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, e concedeu dons aos homens. O texto completo, Paulo vai dizer que Cristo subiu aos céus e ele deu dons aos homens. Depois ele vai descrever esses dons. E ele vai dizer que esses dons foram dados para que a igreja fosse edificada e que os crentes fossem aperfeiçoados no serviço dos santos. Então, a igreja existe exatamente por causa disso. Ela vive a partir da ressurreição do Senhor Jesus e foi dada a ela, então, esses dons. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados, a fim de que nós possamos servir a Deus cada vez melhor. Assim também, por fim, a igreja missional, ela dá continuidade à missão do próprio Senhor Jesus. É o que tem lá em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Como é que o Pai enviou Jesus? Basta você ver o ministério dele. O enviou para sofrimento. Enviou com uma missão de pregar o Evangelho, de chamar as pessoas ao arrependimento. Jesus foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi mal compreendido. Deus então, e agora Jesus está dizendo a mesma coisa. Assim, desse modo, desta maneira que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A igreja precisa também sofrer, se for necessário. A igreja precisa, de fato, anunciar o arrependimento. Ela precisa chamar os pecadores, então, a crer em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja precisa, então, envolver-se totalmente nisso que nós chamamos de missão. Porque foi assim que Jesus fez. Ele não se envolveu em outra coisa. Ele veio com uma missão. Ele diz, eu vim aqui, né, para cumprir a vontade do meu Pai. E a igreja, então, missional, ela é enviada para o mesmo propósito, irmãos, para fazer a vontade de Deus. E não simplesmente para ficar, talvez, perdida, né, no meio do caminho. Algumas afirmações finais, para, de fato, nós caminharmos aqui para conclusão. Vou pedir os irmãos, por favor, para lerem para mim, por gentileza. Vamos lá?
Isso, Jesus desfrutou de tudo isso. Uma relação aba com o Pai, ele tinha uma vida dotada pelo poder do Espírito, ele tinha uma profunda e rica vida de oração, ele clamava por justiça, retidão, alegria, amor e perdão. Ele tinha uma identificação com os pobres e marginalizados. Jesus, inclusive, deu a sua própria vida para que ele pudesse transformar aqueles que crescem no seu nome. A igreja, portanto, é chamada a imitá-lo, a sacrificar-se, a clamar por justiça, a clamar por retidão, a ter uma vida de oração, a viver pelo poder do Espírito Santo de Deus, a fazer diferença no mundo. Esta é a igreja pela qual Jesus sacrificou-se. Esta é a igreja que Jesus deseja que eu e você sejamos. Esta é a igreja que o Senhor Jesus deseja implementar no nosso meio, a fim de que, de fato, nós possamos fazer diferença no lugar onde nós estamos. Eu não estou falando de fazer diferença lá no Timor-Leste, não. Não estou falando que é para simplesmente enviar um missionário para lá. Mas é fazer diferença onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós nos divertimos, onde nós temos contatos com pessoas que não conhecem a Cristo. Eu separei aqui uma imagem, né? Os irmãos não me levem a mal, mas serve para a nossa reflexão. Imagina se de repente nós colocássemos uma placa dessa bem aqui na frente da nossa igreja. Só admitimos membros comprometidos com a missão. Já pensou se nós colocássemos aqui e o conselho, a primeira pergunta que o conselho fizesse na entrevista lá para a membresia: você é comprometido com a missão? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Como é que é você no seu trabalho? Você é um missionário ou você é um campo missionário? Você fala de Jesus para os seus colegas de trabalho? Quantas pessoas você já levou ao conhecimento de Cristo? Será que muitos de nós seríamos recebidos nesta igreja? Mas veja, se nós não formos de fato comprometidos com a missão, nós não podemos ser igrejas. Nós não podemos, de fato, ser admitidos nem na igreja e nem no reino de Deus, porque aqueles que são recebidos no reino de Deus, eles devem ser comprometidos com a missão. Um crente, um cristão que verdadeiramente não é comprometido com a missão de Deus, ele precisa rever os seus conceitos sobre Deus, sobre o que é ser crente, o que é ser comprometido com a missão. Porque, de fato, todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, necessariamente, eu poderia dizer que obrigatoriamente, eles devem estar comprometidos com a missão do Senhor Jesus Cristo. Algumas perguntas aqui para a nossa reflexão, só apenas duas, né, para nós pensarmos. Se Jesus ressuscitou com poder e ordenou que fizéssemos discípulos, qual tem sido a nossa resposta à autoridade de Jesus? Quando a igreja diz pregue, ou quando o pastor diz você deve ser um crente missional, ele não tá dizendo nas palavras dele. Aqui são as palavras de Jesus. Jesus está dizendo, me foi dada toda a autoridade. Vá, faça discípulos. Como nós temos respondido a esta autoridade? Se Jesus então ressuscitou com poder e constituiu um povo missional, por que insistimos na realização daquilo que Jesus não ordenou? Irmãos, muitas vezes a igreja ela se envolve em outros aspectos, ela se envolve em outras coisas que de fato não é a missão, né? Que de fato não é aquilo que é primordial. Muitas vezes nós passamos anos e anos tentando simplesmente manter aquilo que nós já criamos, mas que muitas vezes não tem a ver com a missão que Deus colocou para nós, que de fato nós deveríamos fazer. Então essas duas perguntas, né, para nós levarmos para casa como reflexão para a nossa vida e certamente para a nossa igreja também. Sim.
baseada no meu caso, que meus parentes são todos católicos. E aí você vai falar para eles do Evangelho, o que eles falam? Eles falam que eles creem em Jesus, e Deus é um só. Aí, no caso, fica difícil, né? E em janeiro, se Deus quiser, nós vamos tentar traçar algumas dessas dúvidas, né? A gente vai tentar compreender como é que a gente pode ajudar pessoas nesse sentido, né? Porque às vezes está falando que um Deus é um só, mas a gente precisa definir algumas coisas, né, que são importantes sobre a justificação, sobre a vida pós-morte, né, e por aí vai. Talvez lá em janeiro a gente possa tentar ajudar a senhora mais nisso daí. O importante é nós deixarmos claro, né, as verdades do Evangelho, né? Às vezes, quando a gente defronta pessoas assim, às vezes, de fato, elas estão crendo no Evangelho e nem sabem, né? E elas precisam, inclusive, ser esclarecidas a respeito disso, né? E dizer para elas, olha, você está entendendo que o Evangelho é isso, né? Só que, muitas vezes, você está enfiado numa igreja que você é membro de uma igreja que, de fato, não prega o verdadeiro Evangelho e por aí vai, né? A gente vai tentar falar sobre isso em janeiro, tá? Irmãos, a gente tem alguns minutinhos, já passei ali do meu tempo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração final, senão a gente pode passar aqui para os próximos passos. O pastor. Sim. Sei que o senhor colocou ali só para ilustrar, mas é um questionamento interessante, né? Se fosse realmente um critério para admissão de membros na igreja, se a pessoa é comprometida ou não com a missão, é lógico, dá para entender o contexto, né? De igreja missional, que o senhor foi falando, diferenciando um pouco da igreja tradicional, né? Na questão de cada membro ser um missionário, né? Saber da missão, como o senhor já vem explicando nas últimas semanas, e não ficar esperando, né? As pessoas virem para a igreja, novos membros, etc. Só que, é lógico, na igreja mesmo, né? Na nossa igreja local, na igreja ao redor do mundo todo, o cristão, se espera que ele vá crescendo em santidade ao longo da sua vida, né? Em conhecimento da palavra de Deus. Deus também vai atuando no coração. A gente sabe, a gente acredita, né, que a gente não consegue fazer nada, tudo vem de Deus, né? E é natural que algumas pessoas, o próprio Paulo, né? O próprio Paulo mesmo, que era completamente diferenciado dos outros apóstolos, né? A formação dele, ele passou um tempo, se não me engano, foi 10 anos, teve algumas confusões com ele logo no início ali, se preparando. Deus estava preparando, né? Então, é lógico que, assim, eu entendo que ao longo da jornada, da nossa jornada espiritual, na santificação de cada um de nós, a gente espera, né? Pelo menos ali chegar no final, não é que a gente vai esperar para cumprir nossa missão, como o senhor tem falado, lá no final. Mas eu entendo que, tirando algumas exceções aí, a gente não, o senhor também não colocou dessa maneira, né? Cobrar para o membro, né? Se ele é capacitado para ser admitido na igreja, no outro dia ele já está pregando a palavra, seja para os seus parentes, para os seus colegas, até porque, às vezes, Deus vai trabalhar nele durante um tempo para capacitá-lo, não é? Então, mas a gente entendeu o contexto aí, e isso é bastante importante, a questão da gente entender a missão, né? Nós, como membros da Igreja de Cristo, nós temos dúvida, né? Sabemos mais alguma coisa. Deus está iluminando, o Espírito Santo ilumina a gente, a nossa interpretação de algumas coisas que a gente faz, outras, né, deixa ainda, porque às vezes não está preparado, né? Deus é que conduz a sua igreja e a gente não tem dúvida nenhuma que Jesus Cristo reinará, né, nos céus e na terra, como diz sua palavra, né? Mas é importante mesmo que cada membro, desde o início, saiba que em algum momento, né, sempre que ele for ali se sentir preparado, Deus colocar no coração dele, e ele vai fazendo o máximo que ele pode, né, nessa linha da gente, na própria carta de Paulo, ele fala a questão que a atividade física é bom, né, a gente tem que fazer atividade física, quem vai para a academia aí sabe, mas o exercício espiritual é muito melhor, né, e nessa sua caminhada de você aí, quem está na academia lá sabe criar músculos, etc. E sabe, se você parar, com pouco tempo você perde tudo. No caso, músculos espirituais é a mesma coisa. Você tem que estar ali se alimentando da palavra de Deus, né, orando, participando ali dos meios de graça, para poder realmente cumprir essa missão
como Jesus Cristo nos ordena, né? Mas deu para entender o contexto ali, né? Que o senhor está propondo isso, é sim a gente ter isso como meta, e é importante. O senhor já falou nas aulas anteriores, nesse paralelo entre igreja, essa diferença, né? Igreja missional e a tradicional, é aquela de nós somos dessa igreja aqui, a gente saber que em toda oportunidade que a gente tiver, mesmo que a gente tenha resistência, inclusive, muitos não, alguns de nós aqui vêm de famílias de tradição católica, que a gente tem que aproveitar nossas oportunidades, não é? Porque assim, o amor de Deus é tão grande e a gente seria esquisito, né? A gente tem um parente lá, às vezes a gente fala todo dia, tem um amor tão grande, e a gente vê e não vai falar. Vamos falar, não vai ser aquele inoportuno de todo momento ali, não fala mais de nada, só fala que quer converter a pessoa, mas o amor de Deus é tão grande, a graça é tão grande, que tem que ser realmente propagada para todas as pessoas, em tempo e fora de tempo, e a gente tem que orar para o Espírito Santo nos iluminar, para que nos dê sabedoria, para que a gente aproveite todas as oportunidades, né? Ok. Isso é interessante, Walson, só para a gente pontuar aqui algumas questões. A APECOM, né, que é da nossa denominação, ela lançou um material recentemente agora, chama Discipulado Vida, que é um material que eu tenho usado aqui para aqueles que querem se tornar membros da igreja, né? Então, nós temos um grupo semanal de discipulado, os irmãos têm estudado esse material, e esse material ele é, de fato, intencional nesse sentido. Ele não é apenas um material que vai te trazer ali um estudo teológico, um estudo doutrinário, mas é um material também que te leva exatamente a ter uma vida missional. Então, todas as lições nós somos desafiados a compartilhar o Evangelho. Agora, isso não começa dizendo assim, vai agora amanhã e começa a pregar o Evangelho. Começa exatamente incentivando os irmãos que participam, né, sabem o que eu estou dizendo, começa exatamente com oração. Ore diante de Deus por pessoas que você quer falar do amor de Deus. E aí então você é incentivado a orar por essas pessoas, simplesmente orar por elas. Quem são, colocar os nomes, tem até uma listinha que a gente faz, um momento ali da apostila, uma página da apostila onde você coloca esses nomes. E à medida então que nós vamos caminhando nesse discipulado, são 20 semanas, nós vamos sendo treinados a compartilhar a nossa fé em Cristo, que não é um estudo teológico, mas é simplesmente dizer a mensagem do Evangelho. Deus criou o homem perfeito, o homem caiu, Cristo redimiu este homem caído e Cristo, então, nos promete a vida eterna. Então, durante essas 20 semanas, nós somos incentivados a compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão próximas, né? Então, eu já tive casos de pessoas que começaram a esse discipulado, falaram, pastor, eu não tenho aptidão nenhuma para compartilhar o Evangelho com ninguém. Não, vamos só orar. Vamos começar, então, com oração. E hoje, essas pessoas já estão conseguindo compartilhar o Evangelho. Elas já estão, por quê? Porque elas foram treinadas pelo próprio discipulado, foram ensinadas a aprender aquilo que está ali e elas poderem compartilhar o Evangelho de Cristo, né? Então, compartilhar o Evangelho não é algo simplesmente doutrinário, teológico, não tem a ver com responder questões profundas da humanidade, mas é exatamente falar do amor de Deus, daquilo que Cristo fez na cruz, do chamamento que Cristo faz a cada um de nós, de nos arrependermos e das bênçãos que nós temos a receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Um problema, muitas vezes, Walson, é que nós, e também muitas vezes a comunidade, a igreja, ela acaba se tornando exatamente assim, não, se Deus quiser trazer, Ele traz, se não quiser, eu não tenho um papel significativo em nada disso, então eu não estou preocupado com isso. Então, muitas vezes nós caminhamos todos os dias, nós trabalhamos todos os dias com as mesmas pessoas, nós vivemos com os mesmos parentes, né? Nós conversamos sobre tudo na mesa da nossa família, mas nós muitas vezes não falamos do Evangelho, né? Nós não temos coragem, nós não temos intencionalidade em compartilhar o Evangelho com essa pessoa, né? E às vezes compartilhar o Evangelho não é simplesmente você dizer para o cara, ó, senta aqui que eu tenho um negócio para te dizer. Às vezes é dar um presente para ele, às vezes é dizer, olha, eu estou orando por você, perguntar, está tudo bem, como é que está a sua família, como é que estão seus filhos, eu posso fazer uma oração por você. São mecanismos que a gente vai se aproximando das pessoas e a gente vai ter uma oportunidade, porque Deus dá essa oportunidade
para a gente compartilhar o Evangelho. Irmãos, só para a gente finalizar, vamos ler aqui. Passa aí para mim, Tiago, por favor. O Atos 1:8. Vou deixar só porque é Dona Joemi, viu? Se não fosse Dona Joemi, diga, Dona Joemi. A Dona Joemi tem foro privilegiado. Eu sou a anciã mais velha daqui. Hã? Eu sou a anciã mais velha daqui. Mais velha não, é mais experiente. Diga. É mais velha mesmo, aceito tudo. Ah. Escuta, pastor, tem um versículo na Bíblia, em Filipenses, que eu gosto muito, muito, muito Sim. mesmo. É Filipenses 1, de 20b a 21. Será Cristo engrandecido no meu corpo? A partir que eu recebi Jesus como Cristo, Ele vai estar no meu corpo, né? Aham. Quer pela vida, quer pela morte. Ele vai viver comigo, mesmo na vida e mesmo na morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, Então, isso daí faz resumo tudo isso que o pastor está falando. exatamente. Isso é muito importante a gente ter isso, né? Exatamente. Filipenses, não- Obrigado pela sua participação, viu, Dona Joemi? Eu não sei Obrigada, por que, eu. mas o Alberto veio correndo para colocar o microfone para a É senhora. lógico, o meu netinho. Eu não sei por que ele fez isso. Irmãos, vamos ler lá para a gente encerrar então? Vamos lá? Mas